Boa tarde, galerinha do canal. Iniciando hoje a nossa série de lives semanais com o nosso sexto. Eu sou Tatiane Marega, cirurgiã dentista e formo profissionais de odontologia para tratarem de pacientes sistemicamente comprometidos, pacientes complexos com segurança. Boas-vindas para toda a galerinha que está entrando agora na live, sejam muito bem-vindos. Esse nosso espaço, nas sextas-feiras, no final do nosso dia de trabalho, é exatamente para a gente discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre casos clínicos de origem complexa no nosso consultório. Então, o nosso grande objetivo é daqui para diante, né? Toda sexta-feira, das 6 às 6h30, o último horário do meu expediente é passar aqui esse tempinho com vocês para realmente a gente fazer um sexto. E hoje eu tenho um caso muito interessante para trazer para vocês. Um caso pessoal, um caso aqui da clínica, que eu vou discutir com vocês sobre tomada de decisão segura, tá? E aí gostaria muito da gente trocar figurinhas e conversar um pouquinho sobre esse caso. Mas antes de eu falar dele, eu preciso aproveitar essa oportunidade espetacular para agradecer pela presença de todos vocês que estiveram na palestra do CIOSP no sábado, às 11h40, onde a gente conversou sobre pacientes complexos, né? O nosso novo atual paciente, né? O paciente complexo já não é mais uma raridade, é a nossa rotina. Então foi uma conversa muito gostosa, onde pude ter a oportunidade de rever tantos ex-alunos que amo, tantos amigos, tantos novos amigos, tantas novas pessoas, onde eu pude compartilhar experiência, compartilhar histórias. Foi um momento muito legal, foi um momento muito especial, único, que realmente ficou e vai ficar marcado para sempre na minha memória, né? Tanto pessoal como profissional. Foi maravilhoso. Consigo falar por mim, mas consigo também falar pelo Ricardo e pela Fernanda, que foi um momento incrível para a gente. E agradecer também todas as pessoas que ficaram para dar um abraço bem apertado na gente no lançamento do Odontologia Especial, que foi uma obra construída com propósito. E que propósito? O propósito de trazer para o clínico, né, segurança no atendimento do paciente complexo, tanto neurológico como sistêmico. E vou falar de novo. Eu tenho claustrofobia. Não me deixa trancada no armário. Não me deixa trancada na gaveta. Me deixa em cima da sua mesinha, no seu consultório, me abre, me usa, me folheia. Então, na dúvida, abre o livro e checa se você está agindo com segurança no seu paciente sistêmico. E eu deixei essa palestra do CIOSP aqui no meu perfil, tá lá no link da bio, prontinha para você baixar. Os meus slides na íntegra, o que eu falei na palestra, com todas as tabelas de segurança em se tratando de medicação. Então, não pede. Eu vou deixar esse link até na segunda-feira. Depois a fila anda, né? A gente tem que colocar mais coisa.
Então, se você quiser, entra lá no link da bio, baixa a palestra de sábado, tá bem? Sou suspeita, mas eu achei que tá bem legal. Então, não perde a oportunidade. Deixei lá, tem as fotos. Onde tem a foto do bolinho cortado, é porque eu já deixei a medicação segura, prontinha para você utilizar. E tem lá o peixinho assado, mas o peixinho assado, quem estava ali no presencial conseguiu usufruir o link com todas as comorbidades. Vou aproveitar que todo mundo está aí também e vou pedir para vocês me seguirem no canal do YouTube, tá? Então, clica lá no YouTube, Tatiane Marega, encontra a Tati lá, Tatiane Marega, e começa a seguir a Tati, que eu vou começar a colocar conteúdo com tempos maiores ali, com bastante profundidade, também para o especialista, para o clínico, para a gente poder fazer a orientação dos tratamentos de forma segura, né, dos nossos pacientes complexos, né? Puxa vida, Tati faladeira, né? Já começou despejando tudo, falando tudo bem do jeito Tati de ser, né? Já tô vendo um monte de gente que eu amo e que eu adoro aqui no nosso sexto aqui com a Tati. Então, obrigada pelo carinho. Lembrando que vai ser o nosso encontro marcado toda sexta-feira, ali das 6 às 6:30. Se você estiver indo para casa no carro, ou se você estiver indo para academia, ou se você estiver indo tomar um chopinho, vai ouvindo a Tati, que a gente sempre vai estar discutindo um caso clínico, uma dúvida, alguma coisa que gere ali alguma confusão e que a gente pode tratar com mais segurança na nossa rotina. Tá bom? Então vamos lá. Já pedi um monte de coisa, né? Já falei um monte de coisa. Então vamos falar do nosso caso. Pois é, hoje eu vou falar do caso da dona peraí. Saudade do chopp do Giovanetti. Puxa vida, gente. Com certeza, né? Para quem tá aqui no nosso canal, né? Galerinha do canal, Tati dá aula em Campinas há 23 anos, né? E em Campinas tem muito lugar muito legal, né? Para tomar chopp. Tem o Catedral, tem o Giovanetti, e sempre nas nossas confraternizações, né, em datas super especiais, a gente se junta e vai falar, e vai para lá. E é isso, né, Angé? A gente lembrou do sexto, do chopinho, a gente lembra do nosso chopes em Campinas, né? Exatamente isso. Sabe que nessa semana que passou, a gente foi com a turma 2 comemorar o aniversário das meninas, ó, a Fer tá por aqui, sabe disso, foi assim, maravilhoso, foi uma delícia, a gente foi no Catedral, foi muito bom, né? Rafa, Vivi, maravilha, eles sabem também. Um beijo para vocês, meus amores, muito bom tê-los aqui nesse momento, viu? Então, vamos para o nosso caso clínico, porque temos muita coisa aí para falar. Hoje eu vou falar do caso da dona Beth, tá? Mas a dona Beth não é a Beth. É um nome fictício. E por que Beth? Porque Beth é o nome da minha sogra. Então, eu batizei a dona do nosso caso de Beth, em homenagem à minha sogra, porque sogra a gente homenageia nessa vida, não é? Gosto muito dela, então ela vai receber a minha homenagem. Então, todas as minhas pacientes mulheres serão chamadas de Beth, em homenagem à minha sogra. Quem gostaria de homenagear a sogra? Acena para Tati. Você também não homenagearia a sua sogra? Pois é. Ninguém vai homenagear a sogra.
Não. Ah, olha lá, a Angélica vai homenagear a sogra. Tá vendo? Então hoje, oi, Laine, a minha, a minha homenagem vai ser para minha sogra, a dona Beth. Por isso, a minha paciente se chamará Beth. A dona Beth, vou contar para vocês, e aí a gente vai. Ai, Ricardo, você não vai homenagear, não? Tenha juízo, Ricardo, tenha juízo. Muito bem, voltando. Então, a dona Beth, 69 anos, chegou aqui no consultório, né? E na anamnese ela relatou que ela era hipertensa, que ela tinha diabetes controlado, né? E isso é uma coisa sempre importante para a gente falar, né? Controlado, o paciente sempre chega controlado, né? Controlado a quanto e controlado para quem, né? O controlado dele necessariamente não é o que eu considero como controlado. Então, essa é uma informação que sempre a gente vai ter que checar ali do nosso paciente, né? E como que a gente checa se o paciente é um diabético controlado? Vamos fazer uma preleção dialogada? Conta para Tati. Isso, já tô vendo na mente de vocês. Exatamente. Hemoglobina glicada. Exato. É a única forma da gente checar realmente o controle do paciente, através da hemoglobina glicada. Perfeito. E a grande informação, né? Ela estava receosa porque ela fez um stent há 7 meses. E aí ela gostaria de fazer um exame clínico, verificar se ela tinha alguma necessidade clínica para fazer. E ela estava muito incomodada porque já era o momento dela fazer uma profilaxia anual, para ter o cuidado que ela sempre teve com a gengiva, com a sua saúde, mas ela estava receosa porque agora ela começou a tomar muito mais medicação do que ela tomava. E os dentistas se sentiam receosos em estar fazendo o tratamento dela, pela quantidade de medicamentos que ela estava tomando nesse momento. Então aí entra o nosso caso clínico, ok? Então vamos começar a destrinchar qual é a medicação que a dona Beth estava utilizando. Vamos lá. Tá tudo marcadinho aqui porque era bastante. A primeira medicação que a dona Beth estava tomando, Forxiga. O Forxiga, tenho certeza absoluta que é uma medicação que vocês estão acostumados a pegar ali na anamnese o nosso paciente tomando. E para que serve o Forxiga? Na hora que a gente vai pesquisar a medicação, e isso é ideal que a gente faça, é o seguinte, a gente checar para que serve cada medicação que o paciente toma. Porque ele começa a falar um monte de nome, ou às vezes ele fala para você o nome que não é o nome mesmo, é outro nome, né? Então a gente tem que checar certinho o que é e para que serve. E toda hora vem aparecendo medicação nova. A gente não é obrigado a saber tudo que apareceu. Estou em dúvida, vou checar. Vou ali para o Medscape, vou para o Google, vou para o bulário eletrônico, para onde você quiser. Mas é super importante checar tudo que essa medicação pode fazer. Voltando, Forxiga. O Forxiga é a dapagliflozina. Muito paciente toma Forxiga. O Forxiga, ele é um medicamento de base para diabetes tipo 2.
Lembra que ela disse que ela era diabética controlada? Controlada para ela? De novo, não necessariamente para a gente. Voltando. Forxiga, tratamento para o diabetes tipo 2. Só que ele não serve só para isso. Na hora que você vai olhar a bula do Forxiga, ele também funciona muito bem para insuficiência cardíaca e ele funciona também no controle da doença renal crônica. É uma medicação que, a hora que o exame de ureia e creatinina do paciente está se elevando, o médico entra com essa medicação para tentar controlar essa doença renal. Então, ele é uma medicação polivalente. Ele consegue agir em 3 complexidades. Ele auxilia no controle glicêmico para o diabetes tipo 2, né? Ele pode ser usado como monoterapia, só ele, ou associado com outros, como, por exemplo, a metformina. Então, é muito comum você ter um paciente tomando o Forxiga e a metformina, dependendo do controle glicêmico que aquele paciente precisa, ok? Ele também consegue agir em insuficiência cardíaca. E essa é uma informação que pode mudar tudo no seu planejamento. Principalmente se você tiver a necessidade de lançar mão de algum procedimento que você tenha que usar anestesia, ok? Então, o Forxiga, ele também trabalha em insuficiência cardíaca em pacientes que tenham fração de ejeção reduzida. E essa é uma informação que o paciente traz para a gente com clareza? Não. Em nenhum momento durante a minha anamnese, a dona Beth me relatou que ela estava com insuficiência cardíaca. E aí a gente começa a ligar os pontinhos, né? Stent, há 7 meses, ela infartou, precisou fazer o stent, tá tomando Forxiga. O que a gente começa a raciocinar? Pode ser que ela tenha ficado com uma sequela pós-infarto que fosse essa insuficiência cardíaca, né? De fração reduzida. Puxa vida! Concordam comigo? Concordam com o raciocínio? Estão conseguindo acompanhar? Acena para Tati. Sim, sim? Ótimo! Então a gente vamos trilhando o caminho aqui da dona Beth. Maravilha! E lembra que essa mesma medicação ainda serve para doença renal crônica. É comum vocês observarem no consultório um paciente que é hipertenso, que ele tem diabetes e ainda pode ter associado uma doença renal crônica? Muito comum. Repito, é o nosso novo normal. E a gente tem que lidar com isso com segurança. Então, olha só, uma única medicaçãozinha consegue lidar com diabetes, lidar com insuficiência cardíaca e ainda reduzir o risco de declínio de função renal, que é muito comum estar associado em casos de hipertensão e diabetes. Então, isso, Angélica, combo maravilha, é isso mesmo. Então, isso faz toda a diferença. E a gente está falando de uma medicaçãozinha só que a dona Beth toma. A próxima medicação que ela me relatou foi o Celozoc. Quem é o Celozoc? O Celozoc é o famoso succinato de metoprolol, né? Então, se o paciente chega para você e fala, eu tomo succinato de metoprolol, é mais fácil, a gente já conhece, né? Mas aqui a gente está falando do Celozoc. E para que serve o Celozoc?
O Celozoc, ele é um beta-bloqueador, ok? Lembra que ela disse que ela era hipertensa? Sim, tinha um caso de hipertensão, infartou, colocou o stent e agora, para controle, ela continua tomando antihipertensivo e um deles é um beta-bloqueador, o Celozoc. O Celozoc, ele tem uma peculiaridade de trazer uma ação prolongada. Ele tem uma liberação prolongada. E aí ele serve tanto para tratar hipertensão, angina, insuficiência cardíaca, de novo, olha aí de novo a história da insuficiência cardíaca. Ele também trata arritmia. Paciente arrítmico também toma o Celozoc. E tem pacientes que usam essa medicação para fazer tratamento de enxaqueca. Tá muito comum paciente fazendo tratamento de enxaqueca usando Celozoc. É uma informação importante, porque a gente assusta, fala, ué, será que o paciente tem insuficiência cardíaca e não está me relatando, né? Então, ele é uma medicação usada para enxaqueca. Mas a gente está falando de um beta-bloqueador. E aí, de novo, qual que é a nossa preocupação quando se fala em beta-bloqueador? Anestesia. Então, vem a pergunta, mas é um beta-bloque seletivo ou não seletivo? É uma preocupação que a gente tem que tomar? Tem que ter? Muito! Exatamente! Tô adorando essa nossa conversa, adorando! Exatamente! Super importante a gente se preocupar se é um beta-bloqueador seletivo ou não seletivo. No caso do Celozoc, na hora que a gente vai lá fazer a nossa pesquisa, a gente vê que ele é um beta-bloqueador seletivo. Ele vai agir lá em beta-1 adrenérgico. Então, né, ele vai ter beta-2 livre. Lembra lá da nossa fisiologia? Então, ele vai preencher beta-1, beta-2 fica livre ainda para fazer o controle. Se a gente estivesse falando de um beta-bloque não seletivo, aí sim a gente ia ter que tomar um cuidado ainda maior em se tratando de vasoconstritor adrenérgico. Exatamente como a Angélica acabou de pontuar ali no nosso chat. Então, quer dizer, a gente ainda tem um chorinho, né, ali de adrenérgico, caso a gente necessite. Mas vamos continuar, vamos ver se a gente vai ter mesmo, ok? Então, é uma medicação que vai tratar a hipertensão, né, a pressão, quando ela está realmente trazendo risco cardiovascular para esse nosso paciente. De novo, ele é uma medicação muito utilizada para insuficiência cardíaca. Terceira medicação falando de insuficiência cardíaca. Pergunta para Tati. Dona Beth falou para você sobre insuficiência cardíaca? Não. Provavelmente ela nem sabia, ok? Muito bem. Então, insuficiência cardíaca crônica e também alterações de ritmo cardíaco, como eu falei para vocês, muito utilizada também para paciente arrítmico. Então, essa era a segunda medicação que a dona Beth tomava. Parou por aí? Não, não parou por aí. Ela tomava ainda outros. A próxima medicação que a dona Beth utilizava era o Clopin. Clopin? Tati, nunca ouvi falar de Clopin. O que é Clopin? É um nome comercial. Do que lembra? Clopin, Clopin, Clopin. Clopidogrel. Ah, agora clareou, né? Tudo ficou muito, muito mais claro. Clopin nada mais é que o bisulfato de clopidogrel, né? Pois é. Angélica, é isso mesmo.
né? Ela fez uma carinha assim, né? É a hora que a gente respira e fala, ai meu Deus. E aí você começa a torcer e fala, ai, tomara que não tenha exo para fazer, tomara que não tenha exo para fazer, né? Exatamente. Então, o que acontece é que entrou um antiagregante plaquetário bastante potente aí na história, junto com o Forxiga, junto com o Selosop. E muito explicável e muito seguro que essa paciente esteja fazendo o uso do Selosop nesse momento. Por quê? Porque ela infartou há 7 meses e ela está fazendo a utilização do quê? Ela tem um stent. Então é super importante que ela ainda esteja antiagregada nesse momento. O que eu consigo antecipar para vocês? Ela só estava tomando o clopidogrel, mas ainda poderia ser possível em outros pacientes, ou mesmo nela, que estivesse fazendo uma antiagregação dupla. Concordam? E aí, qual é a associação mais utilizada nesse momento? Coloca aí no chat, Patate. Qual que é a dupla? Vem. Qual que é a dupla? Clopidogrel mais o quê? Aquele comumzinho. Clopidogrel e AS, muito Dani! Muito bom, isso mesmo. Ácido acetil salicílico, AS. Então é uma dupla ultra utilizada. No caso da dona Beth, ela não estava usando AS, mas seria super esperado estar utilizando antiagregação dupla ainda nesse momento, ok? Muito bem. Outra medicação, parou por aí? Nada, tem mais uma, ou tem mais duas, qual que é a próxima? Trezete. Trezete, confesso para vocês que quando ela falou de Trezete, eu falei, quem é o Trezete, né? Eu não sabia. Falei, nossa, Trezete, acho que ela me falou errado. Trezete, quem que é o Trezete, né? Fui procurar no bulário eletrônico quem que é o Trezete. O Trezete é o nome comercial de uma rosuvastatina. Ah, tudo bem, rosuvastatina, agora eu estou em casa, certo? Mas olha só a importância da gente checar a medicação do nosso paciente. Não é uma rosuvastatina comum e simples. É uma rosuvastatina com ezetimiba. E é uma medicação que, ok, indicada para reduzir colesterol, triglicérides, reduzir risco cardiovascular, ótimo, né? Mas ela também pode trabalhar com alodipino. E o alodipino, quando ele entra na... Caí, mas voltei. Tô aqui de volta. Pronto. Volta todo mundo, volta todo mundo, volta todo mundo. Caí, mas voltei. Vamos fechar aqui o caso da dona Beth. Opa, obrigada, Angel. Isso. Simbora, que a gente tem que terminar o caso da dona Beth. Muito bom. Caí, mas voltei. Isso aí. Aí, Maju, isso. Muito bom. Então, vamos voltar agora para o desfecho, finalizando o caso da dona Beth. É uma paciente que colocou o stent há 7 meses. Lembrando que, se essa paciente tivesse com esse stent, né, estivesse em tratamento, vindo para o tratamento há menos de 6 meses, a gente teria, né, por segurança, que fazer uma profilaxia antibiótica antes dessa raspagem, né? Antes dessa profilaxia para proteção dessa paciente. Outro cuidado, a gente tem que tomar
a gente tem que ter muita atenção em não suspender o clopidogrel dessa paciente. Lembrando, esse clopidogrel a paciente está usando como proteção para ela não formar outros trombos e ela não infartar novamente. Então, é super importante, no caso, fazer uma raspagem, vai fazer uma endo, vai fazer um procedimento de pequena complexidade, até mesmo uma exo simples, né? A não suspensão do clopidogrel é super importante. A gente não deve fazer a suspensão dele por conta. Apesar do momento que você veja a necessidade, vai fazer um procedimento complexo, grandioso, essa conversa tem que existir com o médico. E aí vocês têm que chegar nesse consenso e ele faz a modulação do clopidogrel. Essa é uma medicação de expertise médica que a gente tem que saber como utilizar e conduzir, porém, não é da nossa expertise fazer essa suspensão, certo? Então, para minha raspagem, para minha profilaxia, para minha tartarectomia, não é necessário fazer nenhuma modificação ali no clopidogrel. A gente tem que tomar cuidado para essa paciente, caso eu tenha que fazer alguma prescrição medicamentosa com anti-inflamatórios não esteroidais. Isso eu falei muito na nossa palestra de sábado lá no CIOSP. Por quê? Os anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES, principalmente para paciente cardíaco, para paciente que usa antihipertensivo, esses anti-inflamatórios, eles diminuem a ação dessa medicação, né? Então, assim, tomou anti-inflamatório, a pressão subiu. Não foi porque tomou o anti-inflamatório, mas porque o anti-inflamatório diminuiu a ação do antihipertensivo. Entendem? Por isso que é tão importante a gente dominar a arte das interações medicamentosas, porque dessa forma a gente trabalha e maneja esse paciente com segurança. Muito bem, mas Tati, eu preciso de uma ação anti-inflamatória. E aí, o que eu faço? Se você precisar de uma ação anti-inflamatória potente, é preferível você usar um corticoide, certo? Então, usa uma dosagem única de corticoide ou corticoide no menor tempo possível. Tati, mas você não falou que ela toma forxiga, que ela é diabética? Se ela é diabética, ela não pode usar corticoide porque é hiperglicemiante. Pois é, mas o que eu acabei de te falar, em dose única. Se você provocar essa hiperglicemia em dose única, é mais fácil de o paciente compensar e não ficar ali prolongando a ação anti-inflamatória, ok? Paracetamol e dipirona, ok. Você pode usar ali com segurança. Agora, é muito importante a gente tomar cuidado com a sedação oral para essa paciente por conta do Trezete. Tati, mas é uma rosuvastatina. Por que eu preciso tomar cuidado com o Trezete por conta de uma sedação oral? Pois é, na hora que você vai checando a bula do Trezete, ele dá uma informação bastante importante que ele é utilizado para controle de esteatose hepática, certo? Então, a função hepática dessa paciente também está comprometida. E lembre-se que os benzodiazepínicos que a gente utiliza para nossa sedação oral têm uma ação hepática muito importante, eles são metabolizados via fígado. Então, se esse fígado não está funcionando bem, por isso que ela está tomando, né, essa medicação também, a gente tem que estar alerta,
né, a essa questão. Ah, mas eu preciso fazer o controle de ansiedade desse paciente. E aí, se eu não posso, se ele está com esteatose ou se ele está com problema hepático, qual que é a minha alternativa? Aí só vai sobrar mesmo a inalatória, né, com óxido nitroso e oxigênio ali para o paciente para fazer o controle de ansiedade. Aí falei já para vocês, né, sobre a profilaxia antibiótica, que nesse momento aqui não é necessária, a gente não precisa preocupar, porque já passou ali os 7 meses. Se a gente tivesse que intervir antes disso, seria super importante. Ah, outra questão chamando atenção aqui. Vocês viram que muitas vezes a gente verificou nas medicações da paciente que a gente estava tratando sobre uma insuficiência cardíaca. Todas as medicações que a gente foi checando tinham uma insuficiência cardíaca. Se a gente pergunta para a paciente, perguntei para a dona Beth, a senhora tem insuficiência cardíaca? Aí a dona Beth me olhou assim com uma cara de surpresa, tipo, não sei o que é isso, ou tipo, não sei se tenho, ou tipo, como diz a molecada, né? Agora é todo tipo. Ou o médico não me avisou, né? Oi, Lu. Então, o que a gente vai solicitar para ela nesse momento, né? Para verificar os exames de imagem. Então, através dos exames de imagem, a gente vai checar a fração de ejeção numa ecocardio dessa paciente e verificar. A gente sabe analisar. A gente vai verificar se ela tem ou não insuficiência cardíaca. E isso importa muito e isso pode, na verdade, trazer a nossa decisão clínica em se tratando de anestésicos injetáveis se a gente precisar, tá bem? Então, isso faz toda a diferença. Basicamente, eu acho que foi esse o caso da dona Beth, pessoal. E aí? Conta pra Tati. Fez sentido isso que conversamos hoje? O que vocês acham? Hã? Deixa eu dar uma olhadinha. Dani, você perguntou do Toragesic, né? É isso mesmo? O Toragesic, Dani, você sabe que ele tem uma interaçãozinha medicamentosa quando você fala em beta-bloqueador. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, tá? Porque ele pode aumentar o risco hemorrágico desse paciente, ainda mais que a gente está ainda falando do uso concomitante aí do clopidogrel, tá bem? Alguém mais? Tem alguma dúvida? Ô Dani, obrigada. Respondi? Respondi? Isso mesmo? Era sua dúvida, era a doutora Gesic? Então, com beta-bloqueador e com clopidogrel, toma mais cuidado, porque ele vai aumentar o risco de sangramento e vai diminuir o efeito antipertensivo. Ok? Maravilha. Então, show. Pessoal, agradeço de coração. Falei que ia falar 30, falei 45. Isso é bem cara de Tati, né? Isso é bem cara de Tati. Né? Como eu disse, ainda bem que eu tenho uma boca só nessa vida, né? Porque senão eu ia passar horas aqui falando com vocês. Eu também morro de saudade. E ó, lembrando, nosso encontro tá marcado sextou às 6 da tarde, das 6 às 6h30, porque aí depois eu já libero vocês pro fim de semana, para abrir uma cervejinha sem álcool, ou para tomar um chopinho, ou para tomar uma aguinha, ou para tomar um vinhozinho, para relaxar,
Agradeço a presença, agradeço o carinho. Ó, não esquece, quem não baixou a aula da Tati, tá lá no link da bio. E não deixa de seguir a Tati no YouTube, que vem coisa boa por aí. Fica alerta, tá bem? E aí a intenção é trazer muito mais novidades e coisas que sejam assim muito práticas para vocês, para estarem utilizando no dia a dia clínico, trazendo mais segurança para você, para aplicar no seu paciente, tá bom? Um beijo gigante da Tati para vocês, e quando a Tati gosta, a Tati faz coração. Fiquem com Deus, bom fim de semana, até sexta que vem, me espera.